Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre as medidas de tendência central, média, moda e mediana. Para começar, falamos um pouquinho sobre as medidas de tendência central médias. Média aritmética, que é a nossa média simples, onde somamos todos os elementos e dividido pelo número de elementos, e média ponderada, que é quando a gente possui um fator de ponderação, que é considerado como a frequência. Portanto, é o somatório do xi vezes a frequência, dividido por somatório de frequência. E aí temos também as médias geométricas, onde a gente tem uma multiplicação da quantidade de variáveis que a gente tem, onde se leva em consideração os extremos. Um exemplo disso, aqui temos uma distribuição de frequência com intervalos de classe, portanto, já vamos calcular uma média aritmética ponderada, onde o meu xi da fórmula deve ser o ponto médio da classe. Portanto, o ponto médio vai ter que ser 150 mais 180 e dividido por 2. Aí a gente vai ter o ponto médio. Tendo o ponto médio, a gente multiplica pela frequência de cada classe. Após isso, pegamos este somatório aqui, que dividido pelo somatório de frequência, vai nos dar a nossa média ponderada. Neste caso, média diária dos 200 apartamentos analisados é de R$ 323,25. Quando falamos em moda, estamos falando no elemento que ocorre com maior frequência dentro de um conjunto de dados. A gente fala que o conjunto se diz bimodal quando apresenta dois valores de moda. Amodal quando não tem moda e multimodal quando aparece mais de duas modas no mesmo conjunto. Observando as sequências, temos a primeira sequência, onde o número 5 é o termo que mais se repete. Portanto, neste conjunto temos a moda igual a 5 e se diz modal. Já nessa segunda sequência, temos que o número 2 está se repetindo 3 vezes e o número 6 também está se repetindo 3 vezes. Portanto, a nossa moda vai ser 2 e 6 e, portanto, podemos dizer que é bimodal. Quando a gente fala em dados agrupados, estamos falando que a distribuição pode ser sem intervalo de classe ou com intervalo de classe. Sem intervalo de classe é a classe que apresenta maior frequência. Observando aqui, a classe que apresenta maior frequência é a quarta classe. Portanto, a nossa moda vai ser 3. Já quando temos com intervalos de classe, a classe que apresenta a maior frequência é denominada classe modal. E aí precisamos calcular a moda bruta. Como se calcula a moda bruta? Quando temos distribuição com intervalos de classe, procuramos a classe com maior frequência. A classe com maior frequência é a quarta classe. Portanto, vamos calcular a moda bruta, que vai ser o limite inferior mais o limite superior e dividido por 2, tendo assim a nossa moda bruta da distribuição. Quando falamos em mediana, a mediana de um conjunto de valores é o valor do meio desse conjunto, ou seja, é a medida de tendência central que divide uma série em duas partes completamente iguais, mas é a única medida de tendência central que precisamos colocar em ordem, crescente ou decrescente, antes de fazer o cálculo. Observando nas atividades, temos que a mediana pode ser calculada quando temos dados não agrupados, ela pode ser um conjunto ímpar ou um conjunto par. Quando for ímpar, a mediana é um número localizado exatamente no meio da lista. Quando o conjunto é par, a mediana é a média dos dois valores do meio. Como entender isso? Observem os dois exemplos seguintes. Aqui temos um conjunto de 7 elementos, ou seja, ímpar. Como é cálculo de mediana, a primeira coisa que devemos fazer é ordená-los, do menor para o maior. Como eu disse, temos 7, vamos dividir a série em duas partes iguais, portanto, 7 dividido por 2 vai dar 3,5, ou seja, aproximadamente o quarto termo, que neste caso vai ser 1,74. Portanto, a nossa mediana neste primeiro conjunto é 1,74. Da mesma forma, iremos proceder
no segundo conjunto, onde temos 8 alunos. Sequência par. Primeira coisa, ordená-los. Após colocar os elementos em ordem crescente, como eu quero dividir a série em duas partes iguais, porque é mediana, vamos pegar 8 e dividido por 2. Vai dar o quarto termo. Como a gente sabe, tenho que fazer a do quarto termo mais a do quinto termo, somar os dois valores e dividir por 2. Então, eu vou pegar 1,73 mais 1,74, a soma dos dois, dividido por 2, vai me dar a minha mediana desse conjunto par, que vai ser 1,735. Temos também que observar quando a mediana são dados agrupados. Esses dados podem ser sem intervalo de classe ou com intervalo de classe. Quando for sem intervalo de classe, precisamos também achar a classe mediana, que é o somatório de frequência dividido por 2. Após acharmos a classe mediana, vamos para a frequência acumulada imediatamente superior a este valor. Observando no exemplo, temos 34 é o nosso somatório de frequência. Para achar a classe mediana, precisamos pegar o 34 e dividido por 2. Sempre dividido por 2 porque é mediana. Vai nos dar 17. Pegamos esse 17 e procuramos na frequência acumulada imediatamente superior. Neste caso, ela vai estar na terceira classe. Portanto, a nossa mediana será 2. Mas temos uma exceção também. Quando a frequência acumulada for igual à classe mediana, então precisamos fazer uma média entre os dois valores do xi mais o seguinte a ele dividido por 2. Observando no exemplo, temos aí. Como temos 8 elementos, para achar a classe mediana, faremos 8 dividido por 2. Vai dar o quarto termo. Procura-se na frequência acumulada imediatamente superior, mas tem igual. Então, tendo igual, é o caso da exceção. Precisamos pegar o limite da classe mais o seguinte e dividir por 2. Por isso que neste caso ficou 15 mais 16 dividido por 2. E aí teremos 15,5, que é a nossa mediana. E o último, quando os dados são agrupados com intervalos de classe. Iremos fazer da mesma forma. Somatório de frequência dividido por 2 para achar a classe mediana. Porém, como temos intervalo de classe, precisamos fazer a interpolação. Desta forma, partiremos então achando a classe mediana, que é 40 dividido por 2. Vai dar 20. Precisamos pegar o 20º termo, procurar na frequência acumulada imediatamente superior, que vai estar na terceira linha. Sabendo que vai estar na terceira classe, é nesta classe que faremos a interpolação. De que forma faremos a interpolação? Interpolação nada mais é do que uma regrinha de 3 entre amplitude e elementos. Amplitude está indo de 4 em 4 e eu tenho 11 elementos. Mas eu não vou mais ter uma amplitude de 4. Eu quero saber uma amplitude de quanto que eu vou ter para que 7 elementos atinjam o meu 20º. Ou seja, até a classe anterior eu tenho 13 elementos. Eu preciso somar mais 7 para chegar no 20º termo que eu tenho. E aí, fazendo a interpolação, 4 vezes 7 vai dar 28, 28 dividido por 11 vai dar 2,545, aproximadamente 2,55. Isso não é a nossa mediana. A mediana será o limite da classe, o limite inferior, mais a amplitude que a gente achou, de 2,55. Finalizando, temos 160,55 para a mediana de distribuição com intervalos de classe. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima!